Sou o Guilherme Luiz Anquim, estou fazendo esse trabalho juntamente com os meus colegas Marco Luigi e Israel Tasca da Luz. E o nosso assunto é o TinyOS. Então, o TinyOS é um sistema operacional de código aberto e licença BSD, criada pela TinyOS nos anos 2000 com a linguagem NES-C. Projetado para dispositivos sem fio de baixa potência, como aqueles usados em redes de sensores, computação onipresente, redes de área pessoal, edifícios inteligentes e medidores inteligentes. Então, esse sistema operacional tem crescido nas mãos de muitos desenvolvedores acadêmicos, né, comerciais e usuários em todo o mundo. O hardware subjacente do sistema operacional é facilitar a utilização de diversas plataformas de hardware. A utilização de modelo de componentes de NES-C possibilita grande modularidade, permitindo que o TinyOS contenha componentes adequados para cada hardware feito durante o processo de compilação e de forma transparente para o usuário. Outra característica importante do sistema operacional é o modelo orientado a eventos. Esse modelo segue o funcionamento natural das interfaces do hardware, que normalmente integram esse dispositivo. Também possibilita uma operação de baixo consumo de energia, pois o processamento só ocorre quando solicitado. Então, o tipo de aplicação do nosso SO, ele é um sistema operacional escrito em NSC, como foi dito anteriormente, um dialeto de linguagem C otimizado para a limitação de memória característica do RSSF, que a sigla significa redes de sensores, né, sem fio, cuja finalidade é monitorar algum fenômeno. Elas têm uma grande aplicação em locais de difícil acesso, como áreas militares, indústrias, aviação, ambiente, tráfego, entre outros. Os programas são construídos seguindo uma engenharia de software baseada em componentes, que pode ser módulos ou configurações. O módulos tem o papel de implementar interfaces com funções e as configurações têm o papel de conectar as interfaces. O sistema operacional provê componentes para abstração comuns, tais como comunicação, roteamento, sensoriamento, atuação e armazenagem. É possível perceber que as interfaces podem ser fornecidas ou usadas pelos componentes. As interfaces fornecidas consistem na funcionalidade que o componente provê ao aplicativo. As interfaces usadas representam a funcionalidade necessária ao componente para executar o seu trabalho. E aí, professor, eu sou Israel. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do TinyOS e também sobre o escalonador de tarefas dele, né? Como é que funciona. Além disso, eu também fiquei a cargo de mostrar alguns exemplos de comandos no terminal, só que a gente não conseguiu virtualizar o sistema, não conseguimos botar ele dentro de uma VM. Pelo que eu andei estudando aqui sobre ele, ele funciona numa versão mais antiga. Eu não consegui fazer funcionar numa versão do Linux. Essa seria uma das nossas dificuldades aí do sistema. Uh, pelo que eu vi, o sistema operacional ele tinha uma wiki que foi meio que desabilitada em 2013, e depois ele passou para ser portado pelo GitHub aqui. Só que eu não tenho conhecimento suficiente de Linux para botar ele funcionar, não consegui fazer. Então eu vou passar aqui então para as explicações ali da estrutura e do escalonamento do sistema operacional, e já começo falando que como ele é um sistema operacional baseado em Linux, né? Ele possui estrutura monolítica. Ele trabalha, então, com a estrutura monolítica. Já o escalonamento de tarefas dele é feito a partir de uma estrutura de dados FIFO, né? A First In, First Out. Ele utiliza essa estrutura de dados aí de tamanho limitado, e ela funciona no seguinte: como o TinyOS é um sistema operacional focado em utilizar
um, o mínimo de recurso possível do hardware e de energia, né, dentro dos sistemas RSSF, né, ele acaba entrando em um estado de sleep quando ele não tem nenhuma tarefa para ser executada. Aí o que é que acontece? O hardware dele está em sleep, mas os periféricos dele ainda estão ativados. Dessa forma, se eu mexer em alguns periféricos, eu posso então ligar o hardware novamente, assim, digamos. Isso ajuda, né, na questão do consumo de energia que, que o sistema operacional requer, né? O escolar de tarefa deles, então, é uma fila FIFA, como da forma que eu falei, os primeiros processos a entrar são os primeiros a sair, e quando não há nenhum processo pendente na fila, o processador ele entra em modo sleep. Dessa forma, só os periféricos ficam ligados e só eles podem despertar o sistema. Assim, ele consegue gerir muito bem o consumo de energia, que é o recurso mais crítico que um sistema operacional focado em RSSF precisa. Como eu disse antes, a minha maior dificuldade aqui dentro do trabalho foi fazer a virtualização desse sistema operacional. Eu não consegui, eu realmente não consegui fazer. Tem muitas coisas aqui que eu não conheço no Linux e eu falo de minha pessoa, utilizei muito pouco Linux na minha vida, então não tenho o conhecimento necessário. Eu dei uma pesquisada, então, para não ficar só sem mostrar nada, em algumas coisas, algumas screenshots da interface gráfica do sistema operacional. Eu encontrei aqui um projeto chamado Vitos, que ele basicamente é um ambiente de simulação e desenvolvimento gráfico integrado com o TinyOS para dispositivos que tenham o TinyOS executando. Ele faz com que sejam criados gráficos de block and arrow para construir alguns programas para o TinyOS baseados nesses gráficos de qualquer biblioteca NESC. Então, a ferramenta, basicamente, ela transforma o diagrama num programa NESC e pode ser compilado no ambiente gráfico qualquer que tenha suporte o sistema operacional. Eu encontrei aqui algumas screenshots dentro da página do, do projeto que mostra aqui um exemplo que contém um modelo de fonte de luz que está rodando dentro da versão 1 do TinyOS. Esse modelo aí, ele mostra qual que foi a luz que o sistema operacional detectou, que o hardware detectou em level em binários. Tem algumas screenshots aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem esses gráficos e toda a questão, eu não entendi muito bem como funciona o sistema operacional, mas eu não queria deixar sem mostrar nada. Então é isso, professor. Eu acabei falando um pouco sobre a estrutura de dados do sistema operacional, com o escalonamento dele e como funciona, né? E quais foram as dificuldades que eu encontrei aí no decorrer do trabalho. Bom, qual o kernel do TinyOS? Ele pode ser definido em dois níveis, o nível de eventos e o nível de tarefas. Na parte de eventos, tem uma pequena quantidade de processadores, onde é mais usado para relógios e interruptores ADC. Dependendo da forma que ele for implementado, pode interromper tarefas. E o que as tarefas são? São processos mais complicados que usam para calcular a medida de vetores. E dentro dessas tarefas, quando for pedido para o TinyOS executar essas tarefas, ele não vai terminar até ter 100% do processo executado. Bom, como funciona a gerência? A gerência dele tem um microprocessador ATmega de 128L. Bom, para a rede de sensores sem fio que possuem recursos muito limitados, como 8 KB de memória e 512 bytes de RAM, ele é o mais indicado.
O código-fonte do TinyOS está disponível em NESC, e alguma das dificuldades que a gente encontrou no TinyOS é que ele é um sistema muito antigo. Uma das últimas atualizações dele foi em 2013, e foi difícil encontrar algum sistema que ainda utilize alguma das referências, e muito obrigado pela atenção.